A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vós, nesse início de jornada, que todo mundo se refere mais um ano, mais 365 dias, e a gente sabe que a nossa vida de fé é a perseverança diária até o dia do Senhor. E no nosso calendário, o calendário espiritual, que é o calendário do Pai maior, então não existe semana, mês e ano, existe o dia chamado hoje. Então, todo dia nós devemos vivenciar isso. E é isso que eu desejo a todos vocês, coragem, firmeza a cada dia, confiante nesse grande trabalho que Deus começou em nossas vidas e está cada dia concluindo esse trabalho em cada um de nós. Nós não podemos esmorecer, não podemos desanimar, não podemos desistir, não podemos sentir frustrado, triste. Nada disso pode abater justamente o cristão. Então, por isso nós estamos aqui justamente, mais uma vez, trazendo algo da palavra de Deus, a mensagem, o amor, que a gente capta dentro da palavra de Deus e gera justamente esse entendimento. Porque quando nós olhamos justamente para o mundo dos homens, o Pai Maior, através da sua palavra, através do seu Filho, ele diz aí em Coríntios que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandece o Evangelho de Cristo, que é a glória de Deus. Então, quando você olha para esse texto, o que é que nós pensamos, imaginamos verdadeiramente? Que ninguém fora do plano de Deus, as pessoas estão fora justamente desse relacionamento com Deus, como o filho nasceu de novo, então eles não têm entendimento. Eles vivem pelas suas ideias, entendeu? Eles vivem pelos seus pensamentos, são coisas que eles vão vivendo dessa maneira, mas eles não têm justamente um entendimento daquilo que faz, realiza, como vive como marido, como esposa, como empregado, empregador, como empresário, como qualquer um dos aspectos da vida humana exercida lá fora do plano espiritual. Então tem entendimento daquilo que está fazendo. Ele faz tudo pelo seu pensamento, seu raciocínio, sua ideia, e as coisas vão tocando. Por isso que é um mundo desajustado, justamente é um mundo lá fora. Mas quando nós voltamos para nós, o povo de Deus, aquele que Deus escolheu, entregou a seu filho fez a obra em favor de cada um de nós, o Pai diz que nós fomos iluminados. O nosso olhos do entendimento foi aberto, os olhos do entendimento. É o que está escrito lá no livro de Efésios, nós podemos até conferir, para ter mais confiança, justamente nessa mensagem. Eu vou abrir, apesar de ter falado isso aqui anteriormente. Nós vamos abrir no livro de Efésios, no capítulo 1, que é bem claro esse texto, justamente para todos nós, povo de Deus, filho de Deus, para que nós não tenhamos dúvida nenhuma da obra de Deus em favor de cada um de nós. A palavra de Deus é muito clara. No capítulo 1, no versículo 17 e 18, eu vou ler isso aqui, diz assim: para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e o espírito de revelação. Então nós recebemos isso, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação da palavra de Deus, tendo iluminado os olhos do nosso entendimento. Ele iluminou os olhos do nosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da minha, da nossa vocação, e quais a riqueza da glória da sua herança no santo. Nossa herança é justamente do santo. Todos nós, filhos de Deus, temos essa herança. Então, nossos olhos de entendimento foi iluminado. Então, daqui para frente, como filho de Deus, o que é que nós observamos? Que nós olhamos através do entendimento. O crente, tudo que o crente vê, o cristão, ele vê pelos olhos de entendimento, que daqui foi iluminado, foi aberto, porque nós éramos cegos de entendimento, então nós fomos iluminados. Deus abriu meus olhos, o entendimento, nós enxergamos justamente através dos olhos de entendimento. Que sem esse entendimento, a igreja não tem um comportamento adequado de maneira nenhuma, porque não sabe o que recebeu justamente a riqueza do Senhor.
Então o que é que ele faz? Ele começa a agir por conta própria. Quando ele começa a agir por si mesmo, né? Ele acha na igreja, que a igreja transforma tudo, e não busca justamente a mensagem do Senhor, a sujeição à palavra de Deus, então os seus pensamentos ficam abotoados, fica enegrecido. Então ele ouve a palavra de Deus, presta atenção, ele ouve a palavra de Deus vai procurando gerar um entendimento. Esse entendimento depende de você, não depende de ninguém. Esse entendimento depende de você. Aí o que acontece com você? Como você não mata o velho homem dentro de você, você ouve, mas não entende. Como não entende, pastor? Porque na hora de agir, porque a vida cristã é uma vida prática, na hora de se posicionar, tomar atitude no dia a dia, como você não tem entendimento, não age dentro do entendimento, então você vai agir pelo seu raciocínio, pelas suas ideias, seus pensamentos. Aí você tem uma convicção que está certo, está errado. Aí você discute. Você discute com o crente A, com o crente B, você discute com o incrédulo, você discute com todo mundo. Porque a sua opinião é o que prevalece. A sua ideia prevalece. Não aquilo que Deus está gerando em mim e em você. Você entendeu as coisas? Você está entendendo a verdade? Por isso que não existe na vida cristã uma projeção mais elevada de conhecimento. O crente não tem. Por quê? Justamente isso. Enquanto nós não se desfazer do velho homem no dia a dia chamado hoje, então nós ficamos com o coração endurecido. Porque o pecado endurece o coração. E você sabe disso, está escrito lá no livro de Hebreus. Então por isso nós temos que ser exortados e encorajados num tempo chamado hoje, para que o pecado, que é o engano, endureça o meu coração, o teu coração, e nós ficamos sem entendimento. É isso que o crente se perde, é por isso. Porque o entendimento está no coração. Você não entende fora do coração. Não, você entende no coração. É isso que diz a palavra de Deus. Foi por isso que você recebeu um novo coração. E é nesse coração novo que Deus iluminou o entendimento. Não no coração velho de pedra que nós tínhamos, mas no coração de carne, que deve ser sensível justamente à palavra de Deus. Então é aí que nossos entendimentos vão sendo a cada dia ampliados da verdade de Deus, e nós vamos projetando e crescendo a cada dia. Vamos observar o que diz o Senhor sobre o entendimento? Mais uma vez, fomos iluminados, para que nós entendemos o que nós recebemos de riqueza do Senhor. A nossa herança, todo o conhecimento em nós. Aí você vai lá para o livro de Mateus, lá no capítulo 13, verso 19. Vamos observar o que diz o Senhor em nosso coração nesta manhã. Capítulo 13, verso 19. Paciência, eu estou chegando lá, bem devagarzinho aqui. Ele diz uma coisa muito séria e importante para a nossa vida. Ele diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino, isso é Jesus falando, ouvindo alguém a palavra do reino, que é a palavra de Deus, a palavra de Deus é o reino de Deus, e não entendendo, vê o maligno de repente que foi semeado nos nossos corações. Examine a sua Bíblia, então escreva esse texto para você examinar na sua casa. Não esqueça não. Não esqueça, é muito importante na vida todas nós filhos de Deus. Foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Você está entendendo? Então, toda a preparação do cristão no culto, que eu já falei aqui anteriormente, tem um trabalho antes do culto. Eu vou para o culto hoje, então eu tenho que trabalhar antes de chegar no culto. Qual é o meu trabalho? É justamente preparar o meu coração para receber o Senhor, porque a sua palavra vai ser plantada no nosso coração. Então, se a gente sai do trabalho, sai de qualquer jeito para ir no culto, então o que acontece comigo, com você? Então nós estamos cheios de nós mesmos, que é o pecado, cheio de si. E eu corro risco, você corre risco dessa palavra ser plantada no coração e nós não entendemos. Aí o maligno vem e tira. Ela não permanece de maneira nenhuma. Aí o que acontece com você? Você ouviu, mas não entendeu.
Mas você gravou aquilo que o pastor falou. E você fica vomitando isso no dia a dia. Não, porque eu fui no culto tal, o pastor disse isso, o pastor aqui. Você decorou. Você não recebeu no coração. Porque seu coração estava cheio de você. Cheio das suas confusão, preocupação, tensão e outros bichos mais chamados pecado na sua vida. Então você toma o ato de ir para a igreja, vai com o ato, mas não cresce. Porque quem dá crescimento ao crente é o entendimento. Porque no entendimento, eu sei onde eu ponho esse óculos. Se eu ponho aqui ou se eu ponho no meu rosto. Quando eu não tenho entendimento, eu deparo justamente de uma decisão, eu justamente vou fazer algo que vai me trazer frustração amanhã depois. Porque eu não tenho entendimento no que estou fazendo, no que eu estou dizendo, no que eu estou falando, nem nas atitudes que eu estou tomando. Por isso que o crente, ele continua errando no seu coração, como diz a palavra de Deus. Ele continua errando no seu coração. Porque a falta de entendimento é justamente que gera justamente essa situação em nós. Por isso que nós, como povo de Deus hoje, a igreja vem sendo justamente destruída. Entendeu? A igreja vem sendo destruída, porque o pecado vem tomando conta do crente. Entendeu? Você vê crente nervoso, raivoso, crente ganancioso, ou crente que se sente melhor, mais importante que o outro. Por que isso? Falta de entendimento. O crente que é apegado à igreja amarela, azul, ele não gosta nem das pessoas que estão ali dentro, porque não é da igreja dele, de outra cor. É uma confusão, nós criamos falta de entendimento. E isso nós temos dado espaço ao diabo em nosso meio, e a igreja vem desmoronando. A igreja vem caindo, é justamente dentro dos valores para o qual não foi chamado, para o qual não fomos escolhidos. Então, por isso que é muito importante a gente estar atento justamente a essa verdade, porque nós estamos começando o ano. Mas sim, não foi nada, mas todo mundo quer expectativa. Então não é o ano que começa. Nós temos que reavaliar a nossa vida e reconciliar cada dia com o Senhor. Nós temos que reconciliar cada dia do Senhor. Porque como o entendimento é lançado no coração através da semente, que é a palavra de Deus, se nosso coração está tomado por toda essa circunstância que eu falei, que eu conversei com você, rancoroso, nervoso, amargurado, indiferente com a família, entendeu? De pouca conversa, não sou de muita conversa. Isso é vida carnal, vida do pecado. Sem falar na desgraça da prostituição, do homossexualismo, que vem invadindo justamente os atos de Deus a cada dia. O lesbianismo, entendeu? A separação. Por que os crentes estão separando? Por quê? Então, por quê? Porque a outra não presta, o outro não presta. Não, é o pecado que separa. Por que o crente anda triste, descontente com as coisas? Por que anda triste? É o pecado. Por que o crente se sente frustrado nas suas decisões no dia a dia? É o pecado. Por isso você vai para o culto, ouve a palavra, mas o coração é endurecido. Você ouve, mas não entende. Ouve, mas não entende. Entendeu? Porque você não tem capacidade de avaliar justamente aquela palavra que você está recebendo com a conjuntura justamente atual. Por isso, na hora de agir, a gente sempre age de uma forma errada. Sempre age de uma forma errada. Posso pegar mais outro texto bíblico? Vamos no livro de Hebreus. O livro de Hebreus, que os teólogos não sabem quem escreveu o livro de Hebreu, inspirado por Deus. Capítulo 3, verso 13, diz o seguinte: Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Nós devemos encorajar uns aos outros. Exortar é encorajar, é incentivar, é motivar os outros. Que é só um papel que nós estamos fazendo aqui. Não deixa de ser exortação, não deixa de ser encorajamento, encorajando a você me encorajando, está me assistindo. Aí eu tenho essa certeza. Está nos assistindo, então nós estamos encorajando, que a partir do momento que você me ouve, através desse vídeo, você me encoraja a fazer as coisas certas. Você está vendo como é que as coisas? Você me encoraja. Quando eu estou no altar, o povo está ouvindo, os irmãos estão ouvindo a mensagem, eles estão me encorajando a fazer a coisa correta, a coisa verdadeira. Você vê como nós encorajamos? Isso é uma forma também de encorajar o outro.
Quando você se interessa pelas verdades de Deus, você tem que coragem naquele que está falando. Sempre buscar a verdade, sempre buscar a direção do Espírito de Deus para levar justamente a verdade. Então, por isso que, repetindo, antes exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, agora, esse momento. Então, por isso que o calendário de Deus não tem semana, não tem quinzena, não tem mês, não tem ano. O calendário de Deus é hoje, agora, é esse momento. E ele continua, para que nenhum de nós se endureça pelo engano do pecado. Você vê que o pecado engana todo mundo. A gente acha que está certo daquela maneira, você fez isso, eu tinha que agir dessa maneira. Não, engana, endurece o coração. Aí quando você recebe a semente, então não gera entendimento de maneira nenhuma. Aí nós ficamos na letra, discutindo o versículo, discutindo o livro tal, que o livro tal diz isso, diz aquilo. Então nós não crescemos no relacionamento de maneira nenhuma. Então nós não desenvolvemos a humanidade, nenhum de nós de maneira nenhuma. Por isso que a igreja caminha para uma ruína, a igreja caminha para uma alta destruição, está fazendo isso. Então pense nisso aí direitinho, reavalie a sua vida, nesse princípio, muita gente de férias, muita gente viajando. Se você mora numa cidade grande, o trânsito está menos um pouco, muita gente correndo no mundo afora, esse Brasil afora. Entendeu? Então você tem mais tempo, mais tranquilidade para parar, pensar, meditar e refletir na conjuntura atual da sua vida, o seu nível de fé, ver tudo isso no dia a dia, para você prosseguir nessa jornada em nome de Jesus Cristo e não fazer do nosso Pai maior, do seu Filho, um santo milagreiro, mas aquela pessoa que nos ajuda a cada dia a crescer no seu amor. É isso que nós precisamos em nome de Jesus Cristo. Por isso que eu deixo mais essa mensagem para você, refletir nesse mês de janeiro, e profundamente com a sua família, os seus filhos. Se porventura você está congregando com a sua esposa, e você vê que ela está insatisfeita, analisa a vida dela ali naquele ambiente. Talvez aquela pessoa tenha uma sede de Deus maior e a palavra que está ali não está alimentando. Mas você é uma pessoa que está, como é que se diz, prisioneiro àquele ambiente, àquele espaço. E vocês podem se acabar, se destruir. No amor, a gente tem que ceder um ao outro, para o bem de todos. Pense nisso. Na vida conjugal, a gente não pensa só em nenhum. A gente pensa em toda atitude para facilitar a vida de todos. Não é porque eu estou satisfeito ali, e minha mulher, meu filho estão satisfeitos que eu vou impor, não. A gente vai ver a melhor conjuntura. Eu tive um exemplo uma vez, minha esposa chegou assim para mim e falou assim, bem, se a gente continuar aqui, a gente vai se acabar. Eu achei que eu não respondi nada para ela. Eu fui meditar e refletir no que eu estava ouvindo, em toda aquela conjuntura que nós estávamos vivendo. Eu como pastor. Eu era um dos pastores naquele ambiente. Aí eu analisei e Deus me deu a conclusão que eu saí. Fui lá, agradeci o pastor. Ó, pastor, muito obrigado pelo apoio que você está me dando, mas eu vou continuar minha jornada. Eu vou mais para frente, procurar realizar meu trabalho. Com o pastor ainda é mais difícil, eu fiz isso. Aí cheguei em casa, tomei a decisão, cheguei em casa, reuni os filhos, a mulher, e falei assim, precisa ter paciência com o pai. O pai tomou a decisão de sair ali daquele ambiente que estava congregando, e nós vamos buscar justamente um outro espaço para a gente trabalhar. Mas não joguei nenhum contra o outro.